Olá, gente! Eu sou a Larissa e hoje a gente vai falar sobre análise do comportamento. No vídeo de hoje, a gente vai aprofundar o assunto sobre comportamento operante e reforçador. Tá a fim de descobrir? Então continua assistindo. Não se esqueça de inscrever, clicar no sininho e também compartilhar e curtir esse vídeo, ajuda muito. E bora pro vídeo! No último vídeo, eu apresentei o conceito para vocês de comportamento. E aí, na análise do comportamento, a gente faz uma classificação, uma separação entre comportamento operante e comportamento respondente. No final daquele vídeo, eu falei que o comportamento operante ele é mantido pela consequência. E aí, no último vídeo, eu citei, se eu não me engano, a palavra reforço, que quando a consequência ela tem características reforçativas, aquele comportamento que foi emitido naquele determinado ambiente tende a aumentar de frequência, ou seja, tem uma tendência a ser emitido novamente em situações semelhantes futuras. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o comportamento operante. Eu vou citar agora 2 exemplos de comportamentos operantes, só para você conseguir situar e entender o que eu estou falando. Um exemplo que é sempre citado nos livros, etc e tal, é, por exemplo, quando você vai acender a luz. Você vai emitir um comportamento que é de apertar o interruptor. A probabilidade desse comportamento vir ocorrer futuramente, ele aumenta, porque em determinadas situações em que você tiver a vontade de acender a luz, você vai emitir esse mesmo comportamento. Portanto, se a gente pensar nesse conceito de comportamento operante, que é influenciado ou controlado pelas consequências, a gente consegue ter uma compreensão de contingência, que é num determinado ambiente, eu tenho um determinado comportamento e eu tenho uma determinada consequência. E essa consequência aumenta a probabilidade desse comportamento vir a ocorrer novamente. Se eu consigo compreender isso, eu também consigo compreender que, primeiro, a partir das contingências eu consigo ver a funcionalidade de um comportamento, então eu consigo entender o motivo daquele comportamento e eu também consigo fazer mudanças nessas contingências para modificar o comportamento. Então conseguimos fazer 2 coisas: modificar as contingências e modificar o comportamento. Logo, reforçando, a consequência que faz com que um comportamento aumente de frequência é denominado reforço. Só que a gente não pode dizer que qualquer consequência é um reforço. Por quê? Porque a gente tem que analisar o comportamento. Esse comportamento está aumentando de frequência? Se ele estiver aumentando de frequência, provavelmente naquele ambiente está tendo estímulos ou conteúdos ou qualquer coisa com valores reforçadores. Dentro dessa perspectiva, a gente vai ter a compreensão de que existem reforços que são arbitrários e reforçadores naturais. Os reforçadores naturais é aquela consequência que é um produto próprio da ação. Então, por exemplo, eu estou lendo, o meu próprio ler está sendo reforçador. Meu próprio tocar o violão está sendo reforçador. O reforçador arbitrário, geralmente ele é mediado por alguém ou ele é secundário a uma ação. Um exemplo vamos pegar o exemplo de ler, é quando eu estou lendo porque eu tenho um reforço arbitrário que é os meus responsáveis ou os meus coleguinhas falarem: nossa, olha que legal, a Larissa está lendo. O tocar, por exemplo, o reforço arbitrário pode ser ganhar os aplausos, também pode ser perceber que as pessoas estão gostando ali do seu tocar. Então, o reforço natural, ele é produto próprio do comportamento, qualquer comportamento. O arbitrário, ele já é uma consequência secundária, ou ela é mediada, entre outros fatores. E a partir disso, a gente tem o processo de tornar um comportamento controlado por consequências que
fossem reforços arbitrários para reforços naturais. Vou citar um exemplo para você. O mesmo exemplo da leitura. Provavelmente teve esse processo. A gente aprende primeiro a ler. Eu não estou falando sobre a leitura em si, né? Porque são diversos comportamentos ali complexos. E hoje eu quero falar o básico, né? O simples. Esse processo. Você aprendeu, às vezes teve ali um reforço arbitrário que era o seu responsável falando muito bem, você leu muito bem, sua professora falando mesmo, né? O professor, seus coleguinhas. E aí, a partir disso, a gente teve a graduação, né? A forma gradativa de separação, a mudança gradativa do reforço arbitrário para o reforço natural. Por exemplo, agora às vezes você lê um livro, não porque alguém vai falar, olha, tá lendo o livro, mas porque você gostou do livro e tá tendo um reforço natural dessa ação. E assim, né, pensando nesses comportamentos que são mantidos por consequências reforçadoras, a gente tem que pensar que o reforço, né, a consequência reforçadora, ela traz alguns efeitos. Né? O primeiro efeito dela é a diminuição, né, na frequência de outros comportamentos. Vamos supor que você está numa balada conversando com alguém e lá você está bebendo, você pode estar fazendo outras coisas. Quando você começa a conversar com alguém e aquilo tem um valor reforçador muito grande para você, a probabilidade dos outros comportamentos, por exemplo, beber, dançar, ter uma tendência a diminuir. Isso a gente pode ver até nos laboratórios com os ratinhos das caixas de esqui. Um segundo efeito do comportamento reforçado é a diminuição na variabilidade topográfica. Então, vou citar o exemplo do abrir a porta. Às vezes você abriu a porta e de um jeito que machucou seu pé. Você modifica, né, a variabilidade desse comportamento e começa a puxar a porta de uma forma tão específica que seja eficaz. Então você abre a porta de uma forma que não machuque seu pé, aquele dedinho, sabe aquele dedinho que sempre tá ali sendo machucado? Então, isso também vale para conversas. Às vezes você sabe o que conversar com cada pessoa. Às vezes você tem centenas de amigos, por exemplo, você tem umas 3 amigas. Você sabe exatamente a forma que você deve conversar com cada uma delas ou cada assunto que pode ser abordado com cada uma delas, porque você passou por um processo, né, de aprendizagem ali. Então, seu comportamento ele vai sendo refinado e a variabilidade comportamental ela diminui. Por exemplo, vai ter amigas que não vão gostar de piadas. Então, você sabe que aquele tipo de comportamento não vai ser eficaz. E às vezes ocorre de forma que você ainda nem perceba que você está fazendo, gesticulando com as mãos ou parada, né? É claro que tem uma gama de coisas por trás de cada comportamento, mas aqui a gente só está falando do simples, tá? Então, os efeitos do comportamento reforçado é primeiro diminuir a variabilidade comportamental, ou seja, diminuir a topografia do comportamento, então ele começa a ser um pouco mais específico, e também ele começa a diminuir a frequência de outros comportamentos. E agora a gente vai tocar num assunto muito interessante. E se em um determinado momento o reforço não é mais apresentado como consequência, se há uma ruptura entre o comportamento e a consequência esperada? E isso acontece de forma, né, que todas as vezes que o comportamento foi emitido não tem mais aquela consequência, né? A gente está falando de uma extinção operante. Por quê? Porque o que mantém o comportamento operante é a consequência. Se eu não tenho mais essa consequência, esse comportamento tem a tendência a diminuir de frequência de forma gradativa até chegar à extinção completa se não aparecer o reforço. Se aparecer o reforço, ora sim, ora não, é outra coisa, né? É um esquema de reforçamento, mas que nós não iremos citar hoje, tá? A gente vai falar sobre a extinção. Então, se eu tenho a ruptura da sequência, né, daquela contingência entre ambiente, comportamento e consequência,
eu tenho um comportamento que ele entra em extinção, que é para diminuição desse comportamento vir a ocorrer. Contudo, galera, existem também os efeitos das extinções. Sabe os efeitos do comportamento reforçado? Então, aquilo deixa de acontecer. Então, pode ocorrer um aumento, na verdade vai ocorrer o aumento da variabilidade topográfica. Então, antes eu tinha um comportamento que era muito específico, agora eu vou ter um comportamento que vai aí variar. Então, vamos pegar um exemplo de um namoro que chegou ao fim. Vamos supor que o sujeito sempre ligasse para a namorada e esse comportamento chega ao fim e ela começa a não atender ele pelo celular. Essa pessoa pode começar a mandar mensagem, pode começar a ir até a casa da pessoa, ligar de outro celular. Então a gente tem uma variabilidade comportamental. A outra coisa é que nós temos um aumento abrupto desse comportamento. Se a gente pegar a linha de base ali do comportamento, ver enquanto ele está sendo reforçado também, e quando ele entra em extinção, ele tem um aumento muito alto, né? Então, aquele comportamento, antes dele diminuir de frequência, ele aumenta de forma muito abrupta. Então, a gente falou sobre várias coisinhas hoje. Vamos só recapitular. A gente falou sobre o reforço, né? A gente falou sobre o comportamento operante, que ele é mantido pelo reforço. A gente falou que o reforço, ele vai manter, né? Ele vai fazer esse papel de manter a frequência desse comportamento. Se em um dado momento ele para de ser apresentado como consequência, a gente pode ter uma ruptura e a gente pode ter um comportamento entrando em extinção. E é importante a gente falar também como esses comportamentos são aprendidos. Então, se nós formos pensar no ser humano, num conceito evolutivo, a gente percebe que ele é preparado, entre outros animais, são preparados para receber alguns estímulos, para ter essa percepção, né, essa possibilidade de interação com o ambiente. Então, o nosso comportamento, ele é aprendido de forma gradativa. Então, primeiro eu aprendo a balbuciar, depois eu aprendo a falar palavras pequenas, posso aprender a falar palavras frases, que é um conceito lá de Piaget, mas a gente vai trazer aqui só para conceituar, só para contextualizar, tá, gente? Não é fazer misturas de teorias. Então a gente pode ter essas pequenas palavras, depois frases, etc. e tal. Esse comportamento ele acontece por modelagem. Modelagem é um conceito, né? Modelagem significa que um comportamento ele foi aprendido por aproximação sucessiva de um comportamento-alvo a partir de reforço diferencial. Nossa, Larissa, explica pra gente. Calma. Se eu quero, por exemplo, que uma criança fale e ela começar a balbuciar, a gente nasceu com um aparelho, né, fono. Então a gente faz esses balbucios como crianças. Em um certo momento ali, né, a mãe percebe que a criança fez má. E ela, ai meu Deus, que lindo. Um reforço. Mas isso vai ser suficiente? Não. Isso vai acontecendo, até que ele fala mãe. A criança vai ser reforçada. Quando eu falar outra palavra, a criança vai ser reforçada. Aí ela fala uma frase, vai sendo reforçada. Então é uma graduação. E a modelagem é essa aprendizagem por reforço diferencial de um comportamento-alvo. Isso fica muito explícito quando a gente quer que uma criança aprenda especificamente um comportamento. Se eu quero que a criança aprenda, por exemplo, a jogar bola, eu posso colocar uma bola para ela. Provavelmente ela não vai fazer nada com aquilo, ela pode jogar para um lado, jogar para outro. Mas isso ainda não é um comportamento específico que você quer que ela chute aquela bola. Então você pode pegar a perninha dela e chutar a bola. Você pode fazer, demonstrar como que é isso. Então você chuta a bola. Aí quando ela chutar um pouquinho, você reforça. Isso acontece com o rato. Quando a gente vai pro laboratório, a caixa de Skinner, quando o rato vira, a gente reforça.
Quando o rato cheira a barra, a gente reforça. Quando ele pressiona a barra, aí você reforça. E aí você vê que esse comportamento aumenta muito de frequência. Então, galera, o nosso vídeo tá chegando ao fim. Mas nós teremos outros vídeos ao decorrer do tempo, tá? E a gente vai trazer bastante ideias, análises sobre assuntos diversos. Esses primeiros vídeos é mais para contextualizar você no assunto, para que você tenha uma melhor compreensão dos assuntos futuros. Eu vou estar mesclando entre teoria e assuntos mais práticos, entre aspas, porque não é uma prática prática, mas é um assunto aplicado na prática. E aí você vai poder ter essa compreensão teórica aplicada ao dia a dia. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Fique ligado aí nos próximos vídeos. Não se esqueça de inscrever, aperte o sininho, curta, compartilha, comenta se você não gostou, se você gostou. Pode ficar à vontade, tá? Até a próxima, galera, e tchau!